Olá, é com o maior prazer que eu começo o Bancada TVI de hoje. E contando com a participação de vocês, é claro, principalmente interagindo durante o programa. Vocês podem entrar em contato pelo telefone 3824-8651. 3824-8651, telefone aqui da TVI. Passar sua sugestão, passar sua pergunta, até um tema, sugerir um tema de uma matéria que você quer curtir com a gente, isso durante toda a nossa programação. Ou você que ainda não é nosso amigo no Face, pode adicionar TVI Te Vejo Aqui. TVI Te Vejo Aqui. Você pode adicionar e vai aproveitar e curtir toda a nossa programação. Temos também o site, para você que não assiste pelo canal 21 na RCA, você pode acompanhar pelo site www.tvi21.com www.tvi21.com. Vamos ao tema de hoje? Hoje está em moda falar de alimentação saudável e qualidade de vida, mas nem sempre sabemos como fazê-lo corretamente. Um fator importante é manter o hábito de procurar especialistas da medicina, realizar consultas com frequência, exames periódicos, enfim, ter um acompanhamento médico, na terceira idade principalmente. Por isso, vamos abordar neste Bancada TVI com os médicos Marcos Bedin, cardiologista, e Renata Caralini, endocrinologista, um pouco sobre a necessidade de buscar uma excelente qualidade de vida. Ter uma alimentação saudável é importante, realizar mudanças significativas no estilo de vida, entre outros, e adotar uma dieta balanceada, um programa de exercício, regular como prática de exercícios físicos, caminhada e até aquela tradicional pedalada mesmo que pelas ruas. E ao meu lado a endocrinologista Renata Caralini, para poder abordar para a gente um pouquinho justamente sobre os hábitos alimentares, principalmente de quem pratica exercício ou as pessoas que ainda não praticam. Doutora, qual a importância de uma frequência primeiro para as pessoas irem ao médico antes de uma prática de um exercício? Bom dia, Lili. É um prazer estar aqui com vocês. Em relação ao que você me perguntou, é muito importante, antes de praticar atividade física, fazer uma avaliação médica, cardiológica também, para tentar diagnosticar alguma doença, alguma patologia e afastar também que esse indivíduo tem alguma patologia que contraindique o exercício ou algum determinado tipo de atividade física. Existem alguns alimentos que são prejudiciais à saúde, assim, por serem muito ricos em gorduras. O que a senhora orienta a mesma pessoa que não pratica exercício, principalmente você que está em casa, não pratica exercício, né? Você não caminha? Você não faz uma corridinha, não, né? Só está fazendo levantamento de copo ultimamente. Então, quais alimentos para essas pessoas que são importantes as pessoas evitarem, doutora? Antes de falar que evitar, vou falar então o que deve comer. Primeiramente, assim, os alimentos eles são divididos em grupos. Os alimentos eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são 3 grandes grupos. Os carboidratos estão presentes, assim, geralmente em alimentos de origem vegetal, cereais, nos fornecem energia, nos dão energia para a nossa célula. Os lipídios, que são as gorduras, tá, também são importantes para funções do nosso corpo, para a fabricação de determinados hormônios. E as proteínas, presentes principalmente no reino animal, né? Também alguns vegetais contêm proteínas, mas principalmente no reino animal. Também são importantes para o nosso sistema imune, para a construção dos nossos tecidos, né? Entre outras funções. E os micronutrientes são as vitaminas e os sais minerais, presentes principalmente nos vegetais, nas frutas, legumes. E o que é importante? Que não pode faltar nenhum grupo desses alimentos na alimentação. Então, nós temos que ingerir todos esses grupos, né, em proporções que são adequadas, que a gente pode falar mais para frente também, qual é essa quantidade. E o que a pessoa deve evitar? Então, o que eu recomendo? A alimentação tem que ser o mais natural possível.
mais natural possível. Então, quanto menos produto industrializado, né, enlatado, com alto teor de sódio, gordura, e hoje em dia está fácil. Por quê? Porque basta ler o rótulo. Lendo o rótulo, a gente fica sabendo, né, a quantidade desses nutrientes que são nocivos. E principalmente agora em época, né, escolar, a orientação aos pais. Tem aqueles biscoitos que a gente considera, né, falando popularmente, os biscoitos fedidinhos, que são aqueles que eu acho que fazem mal à saúde da criança, né, mas como você conseguiu fazer com que uma criança ou leve uma alimentação saudável, né, ou que ensinar, orientar, vale a pena, a comer coisas saudáveis, salgados mais naturais, ao invés no lugar de salgados fritos? A primeira coisa que eu sempre digo é o exemplo dos pais. Porque, às vezes, o pai, a mãe, né, quer que o filho tenha hábitos saudáveis e eles mesmos não têm. Então, vendo o hábito dos pais, aquela mesa colorida, e volto àquilo que eu disse antes, o mais natural possível, né, essa criança ela vai também adquirir hábitos saudáveis. Então, enviar, de preferência, lanches caseiros, né, feitos em casa com alimentos o mais natural possível, evitando exatamente esses biscoitos com alto teor de sódio, gordura, né, biscoitos recheados, que tem também a gordura hidrogenada, que é super perigosa para a saúde. É isso, né? Suco de preferência natural, da própria fruta. Então, sempre procurar o alimento natural mesmo. Uma coisa que é legal, aqui em Itaperuna, eu sei, eu tenho um filho de 12 anos, né, algumas escolas, né, particulares, eu acho que na rede municipal também, influenciam na venda de salgados, de forno, né, porque é difícil, às vezes, eu como mãe, eu tenho um controle, a gente que trabalha muito, você sair e preparar, né, um lanche para uma criança. A senhora acredita que também a escola pode estar ajudando, seria um papel a mais para a escola, principalmente nessa parte de alimentação da merenda? Com toda certeza, a escola tem um papel fundamental. É claro que a educação cabe primeiramente aos pais, mas a escola ela é uma colaboradora dos pais na educação dessa criança em todos os sentidos, né? E existem leis para isso, para que a escola estimule hábitos saudáveis, para as cantinas das escolas não tenham esses alimentos, você chamou de fedidinhos, eu falo lá em casa com as minhas crianças que são biscoitos porcaria. Né? E, então, a escola tem um papel fundamental em não vender mesmo refrigerante, né, esse tipo de alimento nas cantinas, para poder a criança não ter acesso, porque a criança não tem a maturidade que nós adultos temos. E com certeza, para quem está em casa, é bom até evitar tipo refrigerante, né, já que refrigerante faz muito mal para a saúde. O refrigerante a gente chama de uma caloria vazia, porque ele tem caloria e não tem nutriente nenhum. Entendeu? Então, você ingere caloria sem ganhar nada com isso. Então, por isso que realmente não. E no caso de suco, a orientação mesmo são sucos naturais, da própria fruta, evitar aqueles pacotinhos. Sim, de preferência da própria fruta. Na hora de escolher uma escola, é importante até o pai e a mãe ver isso. Se a escola tem como armazenar esse suco. Porque tem escolas que tem geladeira, que a criança pode chegar e guardar o lanchinho lá. Tem escolas em Itaperuna que até bate o suquinho na hora. Outras, infelizmente, não. Acho que vai demorar um tempo para que todos tenham essa mentalidade, né, de hábitos saudáveis. Vou falar em suco, a respeito de suco de laranja, doutora Renata. Realmente é um suco bom, mas tem uma durabilidade. Depois que você fez, você tem que consumir. Acho que não só o suco de laranja, mas, né, todos em geral. Como a maioria aborda agora, né, mudança de tempo, é rico em vitamina C. Quais são os benefícios do suco de laranja? Qualquer suco, né, é saudável, claro, é uma fruta. Agora, comer a fruta é mais vantagem do que tomar o suco, por N motivos. A fruta ela contém muito mais fibras do que o suco que já foi processado, então vai ajudar na digestão, vai dar mais saciedade. E se a pessoa ela tiver que estar reduzindo a quantidade calórica, por exemplo, ela está precisando perder peso, o suco pode, às vezes, não ser legal, porque, por exemplo, um copo de suco de laranja levaria 3 laranjas para dar um copo. Né? Enquanto que o recomendado seria aquele paciente, de repente, só ingerir uma laranja. Então, se ele come aquela laranja, no lugar do suco, vai ser uma no lugar de 3. Então,
Então, que se tiver que perder peso, eu até falo, olha, tem que ser a antiga laranjada, né? Pegar Água. uma e diluir com água. Faz que nem né? bota E muita essa questão água. de armazenamento, o ideal é tomar, Fazer fazer e ingerir na hora. Né? Por isso que eu comentei a questão das escolas terem um lugar de armazenar o suquinho para essa criança. Foi até bom a senhora comentar a respeito é mais importante estar comendo a fruta, porque eu aposto que tem gente em casa, assim como eu, que prefere bater numa vitamina, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma digestão mais fácil, mas pelo contrário, o importante é a gente estar comendo realmente esses nutrientes. O nutriente ele vai entrar do mesmo jeito. Uhum. Só que as fibras elas vão ser processadas ao bater a fruta. Então, assim, dá até mais custo, mas você gasta até mais calorias para processar a fruta do que para tomar o suco. Eu não estou dizendo que não é para tomar mais suco, que o suco não é saudável, pelo amor de Deus. Depende muito de cada um, do objetivo, se essa pessoa precisa perder peso, se não precisa. Por exemplo, se é uma criança e que não gosta de comer a fruta, mas toma o suco, eu acho ótimo, porque a criança vai crescer acostumando com aquele paladar. E no dia que ela tiver maturidade, ela vai ingerir a fruta. O que acontece muito de algumas frutas, né, até adulto mesmo, rejeitar, mas você não gosta, tipo, eu não gosto de mamão. Comer o mamão eu não gosto, mas se eu fizer uma vitamina, eu isso, já... E principalmente criança, acontece muito isso. Então, eu acho saudável também. Mas não naquela visão, né, de que às vezes algumas pessoas têm, de que por ser líquido, favorece o emagrecimento. Não, até pelo contrário, né, como eu te expliquei. Até o custo energético para processar aquele alimento, você processando a fruta vai ser muito maior. Você vai gastar mais calorias para processar aquela fruta do que o suco. Então, você vai perder mais calorias. Vamos aproveitar agradecer a participação dos nossos telespectadores. E chegou uma pergunta aqui, doutora Renata, quantas refeições devem ser feitas por dia e em quantas porções? As refeições devem ser de 4 a 6 refeições por dia, sendo 3 refeições principais e 3 pequenos lanches. Aí, no caso, ao acordar... seria o café da manhã, a colação, que é um pequeno lanche no meio da manhã, que pode ser só uma fruta, uma barra de cereal, ou um suco, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia, né, ou merenda noturna, que a gente chama também. Então, está respondido aqui. Tem mais uma pergunta agora da Fernanda de Barbosa Assis. Banana, para quem não pratica exercício, evita cãibra? Meu irmão come 3 por dia, antes e depois de ir à academia. Isso é exagero? Tem algumas pessoas realmente comentam. Primeiro, banana evita cãibra, doutora? A banana tem um certo teor de potássio, pode até evitar, depende, né, dos motivos que estão levando aquela pessoa a ter cãibra. Se ela toma, por exemplo, uma medicação que faz ela perder potássio e que ela pode ter cãibra em decorrência disso, só a banana pode não ser suficiente. Às vezes tem que tomar uma suplementação de potássio. Então, isso é muito variável. Tem que avaliar. Então, Fernanda, você avisa o seu irmão para ir com cuidado, vai a um endocrinologista, um especialista, para poder ver se ele está certo. E você não vai fazer que nem ele, né? Na verdade, não responde a pergunta toda. E a segunda pergunta dela é se é exagero comer 3 bananas por dia. Tem alguma quantidade, doutora? As porções de frutas, elas geralmente são de 2 a 4 porções por dia. Então, ele comer as 3, né, não vai ter nenhum problema. E se ele come, como ela disse, antes de ir para a academia, né, na verdade, ele não está fazendo errado, porque ele está ingerindo um carboidrato antes de fazer atividade física. Isso vai evitar, né, dele realmente ter hipoglicemia, que é abaixar demais a glicose, isso pode evitar, e ajuda a preservar também o glicogênio do músculo, que é onde, né, se armazena, né, no final, essa glicose. Então, é importante ingerir um carboidrato antes do exercício físico. Ele escolheu a banana, não está errado. Às vezes, é necessário ingerir um pouco mais de fibras, um carboidrato mais rico em fibras, junto com essa banana. Por exemplo, o que ele poderia estar optando? Alguma coisa com cereal integral, né? Um pão integral. Né? E, no caso, falando um pouquinho também em atividade física, justamente a alimentação, ela tem que ser balanceada, não apenas antes, como depois, e durante também os exercícios. Você, no caso, opta só por água, ou tem alguma orientação para durante a prática de exercício físico? Durante a prática, só é necessário se hidratar.
né? Deve-se realmente fazer uma alimentação antes e depois, mas durante só a hidratação. A não ser assim, se o treino é muito pesado, né? Pessoas que são assim, atletas, às vezes necessitam de uma reposição assim, de eletrólitos, que é sódio, potássio, e que já encontra pronto, né? Tanto no Gatorade, que seria o mais popular, como existem sachezinhos, né? E alguns até com reposição de glicose, de carboidrato, para evitar essa hipoglicemia que eu estava falando atualmente. Então, depende da quantidade, do nível de atividade física daquela pessoa. Aquela pessoa que vai no dia a dia, né, 3 ou 4 vezes por semana, que pratica atividade física mais aeróbica, em academia, não tem. Não tem necessidade, a não ser reposição hídrica mesmo, que é de água. Joia. Vamos para mais uma pergunta. Lembrando que você pode adicionar, pode ser nosso amigo no Face também, para quem ainda não é. Para quem é, pode mandar as sugestões de perguntas. TVI, te vejo aqui. Agradecendo ao Rodrigo Freitas Rocha. Quais alimentos são os mais indicados para quem quer perder peso, doutora Renata? Como eu disse anteriormente, todos os nutrientes farão parte da alimentação de qualquer pessoa. Então, mesmo que ela queira perder peso. Então, nós vamos reduzir a quantidade calórica dessa pessoa e não retirar algum nutriente. Então, para perder peso é matemático, é muito simples. A pessoa tem que ingerir menos calorias do que ela gasta de caloria. Então, assim, vai ser montado, vai ter um plano para ela alimentar, de alimentação e de atividade física, onde o saldo final seja negativo. E aí ela vai perder peso. Mas não deve se tirar nenhum elemento desses que eu falei. Por exemplo, o abacaxi, ele é uma fruta indicada por boa digestão, facilita também no emagrecimento. Tem algumas pessoas que comentam muito sobre, né, é bom comer um abacaxi, além de ser fruta, né, porque facilita na digestão. É verdade isso ou é um mito? Não, é um mito. Isso não vai fazer diferença no final. O que faz diferença é essa matemática, esse saldo negativo de calorias, esse déficit calórico que vai fazer o indivíduo emagrecer. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Bancada TVI.